Olá! Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente chega no capítulo final do Apocalipse, o 22. O grande finale. Exato! E a nossa fonte é uma análise bem detalhada que descreve esse capítulo como um epílogo glorioso da visão de João. Uma conclusão poderosa, né? Sim, nossa missão aqui é tentar destilar a essência do capítulo. O foco é na consumação do plano de salvação e, claro, na restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. E essa análise usa o método gramático histórico, né? Buscando o sentido original. Isso, para entender os símbolos na cultura da época, sabe? Evitando ler com os olhos de hoje apenas. É bem importante para um livro como Apocalipse. Com certeza. Certo, então vamos lá. Apocalipse 22, ele complementa o 21, detalha mais a vida na Nova Jerusalém e reforça muito a certeza da volta de Cristo. E os grandes temas que a análise destaca são a restauração da vida perfeita, tipo, como no Éden ou até melhor. Sim, essa ideia de superação do Éden é forte. Também o domínio eterno dos santos, a importância da mensagem profética do livro todo e um chamado final, bem direto, para a gente estarmos prontos. Faz sentido como fechamento. Então, a análise começa com aquelas imagens muito vívidas, né? Versículos 1 e 2. O rio da água da vida, claro como cristal. Lindo isso. E a árvore da vida. A fonte diz que isso remete direto ao jardim do Éden, claro, em Gênesis, mas também a profecias lá de Ezequiel, Zacarias. É uma conexão forte com o Antigo Testamento. E a árvore, com os 12 frutos, um para cada mês, e as folhas para a cura das nações. É um símbolo muito rico. Sim, a análise sugere que isso representa a provisão divina constante, né? E a restauração completa. O fim da dor, da doença, o acesso à imortalidade que foi perdida lá no Éden. É a redenção completa mesmo. Exatamente. E o fascinante é como isso reforça a ideia central de restauração, que, segundo a análise, culmina ali nos versículos 3 a 5. Onde fala que não haverá mais maldição. Isso. A ausência de maldição, a presença direta, visível do trono de Deus e do Cordeiro. E o texto diz, seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Que imagem. Uma comunhão total. Uma intimidade que talvez supere até o Éden original. E a promessa de que eles reinarão pelos séculos dos séculos. A análise interpreta isso de forma bem literal, como participação real no governo divino. Uau! Numa realidade onde a luz é o próprio Deus, né? Sem sol, sem lua. Isso mesmo. A glória de Deus ilumina tudo. E aí, pensando nessa mensagem toda, a análise foca em como ela deve ser recebida. Versículos 6 a 10. As palavras são chamadas de fiéis e verdadeiras. Reforçando a autoridade. E tem aquela promessa crucial repetida. Eis que venho sem demora. Versículo 7. A fonte até destaca o termo grego tachis. Sim, o tachis. E a interpretação da análise para essa palavra é interessante. O que ela diz? Sugere que o foco do tachis, sem demora, é mais na certeza e na prontidão do evento, do ponto de vista de Deus, sabe? Mais do que uma iminência temporal imediata para o João ou para os leitores da época. É uma garantia. Entendi. É certo que vai acontecer e pode ser a qualquer momento. Exato. E tem uma bem-aventurança importante aí no versículo 7, para quem guarda as palavras da profecia. E um ponto que a análise acha crucial comparando com Daniel. Qual? No versículo 10, a ordem para João é: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O contrário do que foi dito a Daniel para selar o livro dele. Verdade. Qual a implicação disso, então? Bem, segundo a análise, a implicação é clara. A mensagem do Apocalipse é para ser compreendida, proclamada. Ela é especialmente relevante para o tempo do fim. Não é para ficar escondida. Faz todo sentido. Isso nos leva para a parte final, né? Versículos 11 a 21. A análise descreve como um conjunto de apelos e advertências finais. Sim, o fechamento com chave de ouro, mas também com seriedade. Menciona a fixação do caráter no versículo 11, né? Quem é injusto, faça a injustiça ainda, quase como um ponto de não retorno. É forte isso. E logo depois, o versículo 12, a retribuição divina segundo as obras.
Cristo vindo para dar a cada um segundo o que fez. E a autoidentificação de Jesus como o Alfa e o Ômega, no versículo 13, o princípio e o fim de tudo. Reforçando sua soberania total. E tem outra bem-aventurança-chave no versículo 14. Qual delas? Aquela ligada à obediência. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, ou, na outra variante textual, que guardam os seus mandamentos. A análise conecta isso diretamente ao direito de acessar a árvore da vida e entrar na cidade. Ah, então a obediência como fruto da fé é a condição para entrar. Exato. E em contraste direto, o versículo 15 lista os que ficam de fora. Os impuros, os idólatras, os mentirosos. Um contraste bem nítido. E a autoridade divina da mensagem é confirmada de novo no 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Não tem dúvida da origem. E o convite final à salvação no 17. É lindo aquilo. Maravilhoso. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. É universal. Um convite aberto até o último momento. Mas aí vem as advertências sérias nos versículos 18 e 19. Sim, contra adicionar ou tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro. A análise ressalta como isso sublinha a sacralidade do texto. É a palavra de Deus, intocável. E o livro fecha de forma, assim, circular, né? Volta para a promessa central. Certamente venho sem demora. E a resposta da igreja, que ecoa até hoje. Amém. Vem, Senhor Jesus. O Maranata. Lindo demais. E termina com uma bênção de graça. A análise faz um ótimo trabalho, acho, conectando tudo isso. Apocalipse 22, de volta a Gênesis. O Éden restaurado e até superado. A Daniel, A profecia que era selada, agora aberta. aos Evangelhos e às Epístolas. A promessa da segunda vinda e o cumprimento final de tudo, como a abolição da morte. É o fecho de toda a Bíblia. Então, resumindo esse nosso mergulho com base nessa análise que a gente viu, Apocalipse 22 nos mostra o quê? Um final focado na esperança máxima, não é? Sim, total. Restauração completa, comunhão restaurada com Deus, a certeza absoluta da volta de Cristo e um chamado muito urgente à fidelidade e à prontidão, aqui e agora. É a conclusão não só do livro, mas de toda a narrativa bíblica da redenção. Perfeito. É o ponto final glorioso. Mas isso deixa uma pulga atrás da orelha, não deixa? A análise enfatiza tanto essa instrução para não selar o livro diferente de Daniel porque o tempo está próximo? Exatamente. É um ponto-chave da análise. Então, a questão que fica martelando é: como essa diretriz, essa ordem de manter a profecia aberta, viva, urgente, especificamente para o tempo do fim, como isso deveria de fato influenciar a forma como a mensagem do Apocalipse é considerada e compartilhada hoje em dia? Boa pergunta. Qual o impacto real que essa urgência declarada deveria ter no nosso entendimento e na nossa vivência dessa fé, sabe? Fica aí a reflexão.